Olá pessoal, tudo bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho das categorias, né? Vamos recapitular que a gente conheceu um pouquinho aqui que é o tratamento da informação, os potenciais que existem, né? A gente falou um pouquinho de fazer pesquisa em sala de aula, e agora a gente vai trabalhar um pouquinho com essas categorias e mais algumas ideias como é que a gente trabalha a questão da estatística em sala de aula, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês, é uma disciplina, assim, de alto potencial, como já foi colocado antes, e nós vamos agora explorar um pouquinho todos esses conceitos, né, que permeiam, né, a estatística, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo agora, que a gente está trabalhando muito baseado na questão dos números, né, na questão desse tratamento da informação, tá? Então agora a gente vai discutir um pouquinho mais o alto potencial e vamos trabalhar um pouquinho a questão das categorias, tá? Então, categorias, né? Quando a gente quer categorizar alguma coisa, a gente cria um critério, correto? Ah, eu vou classificar o meu material escolar em canetas coloridas, canetas azuis, lápis, borrachas e apontadores. Então, categorias é a gente classificar alguma coisa seguindo algum critério. Então, dentro da estatística, a gente vai ver o que a gente pode fazer em sala de aula, tá? Então, depois de uma pesquisa realizada, o mais importante é separar as respostas, trabalhar as situações de pesquisa. Não adianta eu fazer uma pesquisa e deixá-la solta sem fazer uma interpretação, sem fazer com que essa pesquisa tenha uma resposta. Quando a gente quer fazer uma pesquisa, a gente quer trazer e trabalhar a resposta e mostrar o resultado da pesquisa. De nada vale uma pesquisa se eu não puder mostrar essas respostas, tá? Lembrando que a gente estava trabalhando lá com a questão do alimento saudável, tá? Então, criando categorias. Pense em pelo menos 3 categorias diferentes para separar os tipos de alimentos, tá? Lá naquelas categorias de alimentos, a gente pensa em 3 categorias ou mais. E aí a gente vai explorar no próximo slide ali como é que ficaram um exemplo de como separar categorias, tá? Agora que já separou os alimentos em grupos diferentes, por exemplo, eu posso organizar os alimentos em grupo de frutas, cereais, doces, porque pode aparecer de tudo na pesquisa, né? Então, essa informa que a tabela separando as preferências dos meninos e das meninas. A questão de gênero, gente, nos anos iniciais fica a critério de vocês, né? Essa atividade da nova escola que estava trabalhando com meninos e meninas e eu não quis alterar, até por uma questão ética, a atividade proposta por eles, tá? Mas eu mesmo trabalho com turma inteira, não colocando gênero. Então, exemplo da tabela. Olha só, aqui nós temos categorias, tá? Quais são as categorias? Doces, salgadinhos, refrigerantes, massas, frutas, verduras e legumes. Eu tenho 3 categorias, né, do segundo ano, que foi chamado de segundo ano K. Então, quais são as categorias, né, gente? As categorias são, né, uma categoria, 2 categorias, 3 categorias de todo o universo, né? Aqui são as respostas, né, dadas pela turma, tá? Então, aqui foram criadas 3 categorias, tá? Então, isso já é tratar aquela informação que eu tinha, tive todas as respostas sem tratamento, aqui eu já tenho algo para explorar. Está representado em tabela. É uma forma gráfica a tabela também, mas poderia ter montado um gráfico, tá? Mas já está tratada a informação. Você deve fazer essa pergunta antes do aluno construir um gráfico ou similar, tá? O que a aluna, a Valentina, ou a professora, enfim, precisou fazer para descobrir as respostas da pesquisa? Ela precisou fazer a pesquisa, ela precisou perguntar para os participantes qual era a comida favorita, qual era a comida saudável que eles, né, mais gostavam. B, qual tipo de alimento foi o mais escolhido pelos alunos e o menos escolhido, tá? Aí tu começa a categorizar as coisas, né? Então, são perguntas que a gente sempre vai fazendo quando vai trabalhando esse tratamento da informação em sala de aula. Então, na aula de hoje, nós aprendemos a criar categorias para classificar dados de uma pesquisa e organizar esses dados em tabelas de dupla entrada. Tá? Então, o que é uma tabela? Eu, na verdade, fiz a pesquisa, busquei as informações e eu categorizei
e eu consigo colocar, né, porque aqui eu consigo, por exemplo, a turma, esses foram os resultados, e nós temos, por exemplo, a maioria das meninas gosta de frutas, verduras e legumes, assim como a maioria dos meninos também. Mas nós temos um empate no critério doces, salgadinhos e refrigerantes. 3 de cada um gostam, né, de refrigerantes e tudo mais. Dos meninos, tem mais meninos que gostam de massas do que meninas. E aí dá para brincar com uma série de informações com a turma, tá? Então, na verdade, vocês vão agora fazer um exercício, tá? Eu também vou deixar o plano de aula da nova escola para vocês lerem, imprimirem, fazerem anotações, que é da onde eu tirei os fragmentos. Então, vocês vão criar um formulário pelo Google, tá? Com 2 perguntas de qualquer assunto que você ache relevante e classifique as respostas para apresentar para os colegas. Então, vocês vão criar um formulário com o assunto e vão fazer, no máximo, 2 perguntas para os colegas responderem. Esse vai ser o TDE de vocês de hoje, porque depois, na próxima aula, a gente vai tratar um pouquinho essas informações que vocês receberam. Escolham qualquer assunto e disparem esse formulário e nós vamos brincar um pouquinho com a estatística, tá? Então, essa é a ideia da aula de hoje, né? Que nós ficamos com essa situação, né, da estatística. Então, aproveitem esse momento também para vocês pesquisarem aquilo que vocês têm dúvida. Façam uma pergunta para disparar aí nos grupos, né? Não se preocupe com o alcance. Se eu tiver 3, 4, 5 pessoas que responderam o meu formulário, eu tenho, na verdade, já dados para minha pesquisa, tá? Então, a gente trabalha estatística mais ou menos nesse sentido com os nossos alunos, tá bom? Sem aquela preocupação formal da matemática clássica, mas eu trabalho de uma forma lúdica, mostrando a aplicação da pesquisa, mostrando a importância da pesquisa em sala de aula. Então, isso é o que mais importa para a gente estar trabalhando estatística. Aí, trabalhar com gráfico, trabalhar com tabela fica mais gostoso do que a gente estar trabalhando com aquela matemática pesada, aquela matemática clássica, tá bom? Então, um beijão, até a próxima aula, o próximo assunto. Se cuidem, tá? Fiquem bem. E um beijão do prof, tá? Não esquecendo, então, que a estatística tem que ser gostosa para o aluno, ela tem que ser interativa, tem que ser significativa.